E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez de manhã, agora são 7h39. Ainda com essa cara de biscoito velho. A gente vai testando, né? Postando de manhã, de tarde, de noite, vendo qual horário que a gente pode conseguir chegar a mais pessoas, tá certo? E hoje daremos continuidade na leitura de Salmos, capítulo 7, ou Inário 7, né? Para quem gosta. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Às vezes o que está sendo dito eu nem levo em consideração se é verdade ou não, mas uma coisa não se pode não levar em consideração, que é como se sente quem está dizendo o que está dizendo, entende? Portanto, se uma pessoa pede livra-me, é porque ela se sente presa. E nós estamos falando do rei, né? Livra-me, salva-me de todos os que me perseguem, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem me livre. Olha a imagem do cara, ele está se sentindo numa situação tão pesada que é como se ele estivesse no meio do mato e de repente um leão viesse dar livral, sabe? Arregaçasse, ele não sabia nem de onde, nem Dom Covino, nem pra onde covou, sabe? Ou seja, ele está se sentindo numa situação de encurralamento muito pesada. A gente não se sente assim de vez em quando? Sem saber resolver aquele problema com o parente, com a mãe, com o relacionamento, com as finanças? Versículo 3: Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque os pés a minha vida sobre a terra, reduza a pó a minha glória. O que ele está querendo dizer aqui? Em vez de toda essa glória que eu tenho, eu prefiro sentir meus pés calcados. Calcar é literalmente enfiar o pé na terra. Ou seja, ele sente como se ele estivesse caindo. Já teve aquele sonho que você está caindo sempre e que nunca termina de cair? É mais ou menos como Davi está se sentindo aqui. Ele não está se sentindo firme. Ele está se sentindo muito mal, muito inseguro. E em vez de toda a glória que eu tenho, eu prefiro me sentir firme, Senhor. Me dá firmeza de pensamento, de ações, de atitude. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Rapaz, você já parou para pensar que é muita coragem fazer essa oração? Você já parou para pensar, Senhor, julga-me conforme a minha justiça e conforme os pensamentos que há em mim? Em outro salmo, inclusive, ele chega a dizer, acho que é no próprio 119 mesmo, né? Sonda-me, vê se há em mim algum caminho tortuoso ou caminho mau. Rapaz, é muita vontade de estar com Deus, de estar correto com Deus, fazer esse tipo de oração. Porque você já parou para pensar que Deus pode encontrar em você ou em mim algo que de fato ele tenha que corrigir? Está preparado para a correção de Deus? Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo de Deus, provas os corações e os rins. A ideia do rim aqui é que na antiguidade, quando a pessoa fala assim, meu coração está se sentindo tão mal, meu coração está se sentindo bem,
Na antiguidade era muito comum dizer, né, como se o rim fosse o principal órgão de sentimento, né? Então é por isso que é muito comum você encontrar versos no Antigo Testamento, né, ainda mais isso aqui que é 1000 anos antes de Cristo, 1006, 1007 anos antes de Cristo, você encontrar versos dizendo a respeito do rim, né? Cadê aqui? O meu escudo está com Deus e salva os retos do coração. Deus é um juiz justo, em Deus que se ira, um Deus que se ira todos os dias. O que é a ira? A ira é a moção dentro de você com forte tendência a fazer algo. A ira não é necessariamente um pecado, embora seja chamado de pecado capital. A ira pode te fazer pecar. A ira é essa tendência de haver uma moção muito forte por dentro de sua parte. Tá certo? Está. Temos brilhos novos aqui atrapalhando o nosso vídeo. Mas será resolvido, será resolvido. Então, é um Deus que se ira todos os dias, como o capítulo 7, versículo 11 de Salmo diz. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Deus está armado para aquele em que não se converte. O que é a conversão? É a mudança de atitude. Converter-se é literalmente trocar o caminho. Tem até uma expressão que a gente fala, né? Converta à sua direita, converta à sua esquerda. Esquerda não, hein? Mas converta à sua esquerda na direção, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. É uma expressão utilizada na linguagem de direção, né? Então, converter-se é literalmente mudar o caminho. E Deus espera que as pessoas mudem o seu caminho. Sabe? Mude o seu caminho. Você não está andando de acordo com os princípios do Senhor, eu não estou andando de acordo com os princípios do Senhor, que haja uma mudança de caminho. É uma mudança para o bem. E essa mudança não é uma mudança religiosa, sabe? É uma mudança de atitude, de firmeza, de exemplo. Já para ele, preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Ou seja, setas inflamadas é literalmente flecha pegando fogo mesmo. Você já viu esses filmes medievais, sabe? Já tá tudo armado, tá preparado. O pau vai quebrar. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Tem coisa que eu leio que eu fico assim, meu Deus. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. Ele está falando este quem? Este perverso. Tipo assim, fulano caiu no próprio buraco que cavou? Mais ou menos isso. Que na verdade não há mal que a gente sofra que não seja causado por nós mesmos, né? Nós mesmos. É uma verdade um pouco dolorida de saber, mas o fato é esse. A maioria das coisas que se nos acontecem de ruins são causadas por nós mesmos. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. O pau vai quebrar na cabeça de quem fizer coisa errada. Não acha que vai ficar por isso mesmo, não, da parte de quem está fazendo coisa errada. Às vezes a gente tem até alguns salmos que nós leremos no futuro aqui, né? Onde o salmista indignado pergunta, Senhor, por que prosperam os ímpios? Né? Por que está dando tudo certo com um cara que está fazendo coisa errada? Mais cedo serão ceifados, vai dar ruim para o lado deles. A sua voz cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. E o último verso, verso 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Santíssimo. Propósito no coração do salmista. Apesar de tudo que ele está vendo, apesar da própria ira de Deus, apesar de que ele está vendo que as pessoas vão sofrer consequências terríveis de coisas que elas mesmas estão fazendo,
mas o propósito dele é: eu vou louvar o Senhor. Um dos salmos também que leremos para frente, né? Repete a cada verso que fala, né? Mas o Senhor seja louvado, mas o Senhor seja louvado, mas o Senhor seja louvado. E esse é o Salmos capítulo 7. Devagarzinho a gente vai lendo o salmo todinho. São 150 salmos. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe.